Bom, pessoal, então a gente vai resolver a prova 2 aqui. A gente vai trabalhar com distribuições de probabilidades e números pseudo-aleatórios, além de também fazer o método transformada da distribuição, tá? Então, indo direto para o notebook, temos aqui as questões, prova 2. A questão tem duas questões, que é a questão 1 e 2, separadas em subitens. Aí a questão 1, ela pede para que a gente faça a transformada em distribuição. Explique mais ou menos como que funciona o método e plot. Então, o que seria a distribuição dessa transformada, né, que foi pedida. No caso A, o subitem A seria para explicar o que seria essa transformada de distribuição. O item B, então, é para fazer o histograma de 3 casos ao mesmo tempo. E no item C seria para fazer esse mesmo histograma, só que utilizando uma escala log-log. Então, vamos começar com a letra A. Ele pede aqui, em que intervalo estão distribuídos os números aleatórios obtidos a partir dessa transformação e em qual função de distribuição dos mesmos. Ou seja, se P de x é igual a 1, com x pertencendo ao intervalo de 0 até 1, tá? Contendo 0 e estando aberto em 1, determine o domínio dos y e py, ou seja, a probabilidade de y, usando a teoria da função transformada. E aí mostra que essa probabilidade em y ela está normalizada, isto é, que a integral definida no domínio é igual. Então é isso que a gente vai fazer. Então, qual é a ideia da distribuição de transformada, ou essa transformada aqui de distribuição, dependente do nome? A gente vai encontrar esse método com mais de um nome se precisar no Google ou em livros de métodos mesmo. Tá? Mas a ideia disso aqui é o seguinte: eu tenho uma função, seja lá qual for ela, que se a gente for pegar um livro mais algébrico, ele vai chamar de função de distribuição acumulada, tá? Uma FDA. Então eu tenho uma FDA com uma função, digamos y dx, e com essa função eu consigo adaptar ela de uma forma que isso vira uma distribuição específica que eu posso utilizar para alguma coisa depois. E aí como que eu faço essa distribuição? Tem um método, e o método é o seguinte: eu pego então essa função aqui, no caso que seria y dx, que é 1 sobre x menos 1, e para fazer a distribuição transformada, primeiro eu tenho que conseguir fazer a inversa dessa y aqui. Então, para esse método é necessário que tenha uma inversa, a função, e no caso dessa aqui tem uma inversa, e a inversa ela é dada como x de y, é só inverter aqui, né? X passar para o lado, daí a gente vai ficar com 1 menos 1 dividido por 1 mais x, aqui, como a gente pode ver. Tá? E aí o que acontece? A função densidade de probabilidade, que foi pedida aqui, que é o PY, tá? Ela é definida desse jeito. Então, PY igual a P de x pelo módulo da derivada da inversa. Tá? Então, a gente vai fazer a derivada da inversa, que a gente obteve aqui. A gente então vai ter menos 1 mais 1 ao quadrado aqui na parte do denominador. E aí, como está em módulo, a gente vai pegar essa função em módulo. E o Px, como foi definido aqui, ele é 1. Dado que a distribuição que a gente está utilizando para ser colocada no x, que é na nossa amostra, ela é obtida a partir de números aleatórios de uma transformação uniforme. Tá? E então é isso. Era para mostrar que a PY ela tem essa cara aqui, que é 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Tá? E aí ele também pede para determinar o domínio dos y, tá? do y ou no caso o intervalo que estão distribuídos números aleatórios obtidos dessa transformação, que é o domínio. Tá? O que a gente faz? A gente vai pegar essa função inicial aqui, que é a FDA, função, tá? E a gente vai ver qual que é o domínio dela. No caso, como a gente está tentando distribuir de 0 a infinito no x, que é uma distribuição uniforme, então a gente vai contar apenas o domínio de 0 até infinito. Se a gente substituir 0 aqui, a gente vê que vai entrar na questão de limite e isso aqui, e o y vai acabar tendendo ao infinito, como pode ser visto aqui. E se nós colocarmos o x igual a 1, mesmo que o 1 não esteja contido na amostra, ela tende, né, a 1. E se ela tender a 1, isso aqui vai ser igual a 1 menos 1. Então o y vai ser igual a 0. Então o nosso domínio nada mais é que contendo 0, devido ao infinito, porque o 0 no x a gente contém, mas o 1 a gente não contém. Então fica aberto aqui no infinito. Então esse seria o domínio. E também mostrar que a integral, né, que é a integral sobre essa probabilidade, ela vai gerar 1. Tá? Por quê? Porque se a gente quer analisar uma distribuição, pensando em teoria de probabilidade, a gente precisa que cada pedacinho dessa curva, quando somada, né, ela realmente deu 1. Significa 100%. Se alguém gosta um pouco mais de álgebra, a gente pode tentar entender o que seria essa FDA, fazendo esse esquema aqui, que é definindo o que seria a função inversa, como a função, no caso, a y dx a gente generaliza como se fosse a y dx, a gente generaliza como se fosse uma f de x, e aí essa f de x, como ela é uma FDA, uma distribuição acumulada, então ela pode ser entendida como uma probabilidade de uma amostra acumulada até um certo
fator que a gente quer. Tá? E então a inversa seria a f menos disso, que no caso a gente calcula com o x e y. E aí se eu aplico esse tipo de raciocínio aqui, eu não vou aumentar muito, mas se a gente vai fazendo a questão das probabilidades, a gente consegue provar também que, algebricamente, que esse método de inverter a função e depois calcular a probabilidade da função vai gerar realmente a imagem do y, vai ser a probabilidade. Tá? Outra coisa que eu achei legal de trazer, que também poderia ser uma resposta, inclusive uma das pessoas usou isso como resposta, achei legal, que em vez de calcular a integral aqui, ou só calcular a integral para mostrar essa parte do subida A, que seria, mostra que PY está normalizado, no caso ele trouxe, eu também achei legal colocar aqui, que seria botar o gráfico então, dessa curva, que é a probabilidade, e quando a gente faz o cálculo da área, nesse caso usando o SciPy, tá? O SciPy, aliás, a gente acaba tendo o resultado da integração, que seria que é a área da curva. Visualmente a gente entende também. Tá? Então vamos para a segunda parte aqui, no caso seria o item B e C, que seria a parte de gerar distribuições de histogramas para três conjuntos diferentes, né, que seria um conjunto com 100 números aplicando a transformada, tá, com 100 números, uma amostra de 100 números, outra com 1000 e outra com 10.000. E aí a ideia foi pedida aqui é para a gente usar um módulo random específico. Tem outras formas de fazer isso, mas foi pedido random, então vou fazer com random. E outra coisa que foi pedido é que os 3 histogramas desses casos têm que ficar juntos. Isso seria uma dificuldade da questão, mas tem algumas pessoas que fizeram e foi dado certo, que é fazer, não colocou no mesmo histograma, mas fez uma do lado do outro. Aí dá para entender também a ideia. E o que seria legal também seria colocar o gráfico por cima desses histogramas, mostrando que a P de Y realmente gera essa distribuição. E é isso que eu fiz aqui. Então eu usei o módulo random com essa forma aqui, que é colocando um asterisco, que daí eu não preciso ficar repetindo o random. Aí eu defino o que seria a função y. Eu também defino então o que é a probabilidade de y, que a gente calculou lá no subitem A. Eu crio três amostras, né, 3 conjuntos. No caso aqui seria... Eu estou usando o Logspace, que eu acho mais fácil, porque daí ele já vai... Ele já é uma comando no Py que ele vai gerar quantidade de números relacionados já a 10 a alguma coisa. Então, tipo, eu estou pedindo que seja de 10 elevado ao quadrado até 10 elevado na quarta, tá? Seria, então, 100, 1000 e 10.000. E aí os intervalos do bins para o histograma, que o histograma ele tem algumas variáveis, né? E uma delas é a quantidade de bins que a gente quer. E no caso aqui a gente está pedindo para separar, fazer de 0 a 100 o total do que vai ser colocado no fx, dividido por 20 intervalos, tá? Então vai ter uma amostra que a gente vai colocar ali, que é gerada pelo random. Então o random vai gerar vários, no caso 100 vezes, 1000 vezes e 10.000 vezes números, que vão de 0 até 1. E aí esse 0 até 1 a gente vai aplicar na função transformada, no y. E aí essa função transformada gera um númerozinho. Esse númerozinho, então ele vai ver se encaixa nesses 20 bins aqui. Então aqui eu adicionei um vetor de cores, relacionar as cores para padronizar a cor de cada linha todos os diagramas, todos os gráficos que foram feitos nesse notebook. Aí são 3 informações, com 3 cores diferentes, magenta, blue e green. Aqui eu faço a criação da lista que vai armazenar os valores do y. E aí quando a gente entra no looping, a gente vai fazer tudo junto, tá? Para facilitar. E também porque a ideia para poder colocar os 3 potes ao mesmo tempo no mesmo histograma, tá? Então, esse for externo, ele serve para rodar a mesma coisa para as 3 amostras, para 100, 1000 e 10.000. E aí eu defino o n dentro desse loop externo, que é a mesma informação do conjunto aqui. Então, por exemplo, n, o conjunto igual a 0 seria o 100, e aí que assim por diante. É equivalente para a cor também, que daí vai ser me padronizar a mesma cor. E agora sim eu faço a geração dos valores que vão ser colocados dentro do que eu chamei de lista y, pelo tamanho da amostra. Então, j in range n, que poderia ser 100, 1000 e 10.000. Tá? E aí o que a gente faz, então, é chamar esse random, que gera número de 0 até 1, enfim, números. E esses números, eles são aplicados na probabilidade do y, e aí os valores de probabilidade a gente adiciona na lista y. E aí a gente vai então plotar o histograma com o primeiro argumento, então, sendo esses valores de y, o que vai ser acumulado, né, da probabilidade,
os valores dos bins, que foram definidos em cima. Essa densidade é importante mostrar que, tipo, se você deixar ela como false, eu acho que, enfim, depois eu mostro aqui a diferença, mas o false, o histograma ele vai demonstrar os valores em questão de frequência, de que a frequência e não pela probabilidade. Quando eu ligo esse parâmetro igual a true, ele normaliza os valores do gráfico. Então, a área abaixo do gráfico tem que ser igual a 1. A ideia dele é passar uma noção de probabilidade. Aí, esse histtype aqui é um outro parâmetro do histograma. E aí eu chamei de step. E o step seria essa... Eu já vou mostrar aqui então o gráfico. É essa coisa aqui com linhas, que não está mostrando bem as barras do histograma, mas sim as linhas. Por que isso? Porque facilita um pouco, porque são 3 gráficos ao mesmo tempo, facilita um pouco a visualização. Tá? E aí eu coloco as cores aqui, enfim, e também dou um nome. Isso aqui, esse alfa aqui é para controlar a opacidade das linhas. Tá? Enfim, 0,3 significa que tem 30% de opacidade. E aí depois que sai do loop, então a gente vai fazer um plot. Lembrando, só para. A gente faz o plot da curva da probabilidade. E aí quando a gente coloca a probabilidade usando o density, então ele vai bater a informação. Ele vai acompanhar o histograma e forma esse efeito aqui. A letra B, então, seria só usar... sem usar o scaler no eixo X. Então, é assim que a gente obtém informação. Essa forma explicada. Outra forma que eu acho um pouco melhor de resolver, que é um pouco mais generalizável, é assim. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui. O que eu fiz? Eu também chamei as funções aqui da mesma forma que antes. Importei as bibliotecas. Só que eu criei uma única função, tá, que eu chamei de gerando histograma, onde eu coloco duas... Então a gente tem 2 parâmetros aqui, que é a escala log e o step. Tá? Então é basicamente o mesmo algoritmo mostrado antes. A diferença é que foi adicionado 2 if aqui, que está relacionado a subitem B e C da questão 1. Porque basicamente a diferença desses subitens é a questão de ter a escala log aplicada no X. E eu também quis adicionar um outro item relacionado ao padrão que vai ser visualizado, o histograma. E lembra, eu tinha chamado isso aqui esse histtype de step, que é adicionar um histograma com aquelas linhazinhas em vez de barras. Então, o que eu fiz? Eu adicionei um if que considera que sim, vai ter aquelas linhazinhas, e um outro if dizendo que não vai ter aquelas linhas, vai ter um outro padrão. Esse, no caso, seria o padrão com barras. Tá? E também fiz, então, um if, se eu quero, chamando true, se o if, então, se a escala log x, que é o parâmetro aqui da função, eu colocar como true, vai aparecer, o gráfico vai ser transformado na questão da escala em logaritmo. Então é isso que a gente tem. Ó. Aqui então seria quando a escala log x é falsa, tá? E não tem a função do step das linhazinhas. Tá? E aí a gente gera esse gráfico aqui. Se eu coloco true aqui, vai ficar só as linhas. E se eu coloco, por exemplo, true aqui, vai fazer a escala log no eixo x. Tá? O mesmo vale para caso eu quisesse com as barras. Então fica isso aqui. E aqui que eu fiz? Fiz um subplot com 4 plots. São as 4 opções que tem aqui de true e false. E aí a gente tem esse resultado. Tá? Que seria então o subíndice B e C visualizado 2 formas do histograma. Contendo os 3 casos das amostras, tá? 100, 1000 e 10.000. E também plotado a função analítica, tá? Que corresponde a isso aqui. Tanto para o subitem B, que é sem a escala log, aqui embaixo, quanto para o subitem C, que é a primeira linha desse subplot. Então agora vamos para questão 2. E a questão 2 seria o decaimento radiativo como processo aleatório. Então, qual é a ideia? Lá no início da disciplina, a gente calculou isso aqui com o método de Euler, enfim. E agora a gente vai tentar calcular basicamente as mesmas coisas usando essa ideia de Monte Carlo, que seria usar números aleatórios, né? Criar números, que eu não sei, tentando ser o mais aleatório possível, né? Gerar esses números, e com esses números a gente faz alguma coisa que possa plotar, né? No caso aqui seria uma função. A função do decaimento radiativo, que é essa nt de n0, que é a minha vida, né? E elevado a menos a função, ao parâmetro alfa e o tempo. Tá? Aí o alfa é a derivada ali, não interessa muito. Aí faço um programa que simule o decaimento, tá? Usando o processo de Bernoulli, significa só que tu vai considerar que as probabilidades são
são isentas, elas são independentes, tá? É basicamente isso, dizer que é processo Bernoulli. Aí use para isso um gerador random, então ele está pedindo para usar o random uniforme, tem outras formas de fazer, tá? Mas ele quer que use o random uniforme no intervalo de 0 até 1, tá? Sem conter o 1. Tá? E aí cada passo da partícula deve ser sorteado para ser eliminado. Tá? Aí a ideia é, eu vou sorteando, então eu gero um número, esse número vai me dar uma partícula que vai ser eliminada do conjunto, e aí a gente vai percebendo que a gente acaba tendo um processo de decaimento, tá? E aí os valores iniciais para minha vida 10 a 5, o lambda corresponde a tecnécia de 6 horas. Aí o subitem, tem dois subitens aqui, então A e B. A A seria acompanha o processo por um período de 24 horas, com um delta-t de 0.1, e superpõe 3 curvas com sementes diferentes. E a B seria um delta-t para 0.1 e 1, tá? A comparação desses métodos. Então é isso que a gente faz. Eu vou fazer uma função aqui, com aquela ideia de separar a função que seja independente e eu possa utilizar depois, em algum outro momento na vida. E aí tendo essa coisinha de separação então, do que seria a parte de desenvolvimento para o usuário. Não é necessário fazerem isso, mas é uma prática interessante de programação. Então eu carrego 3 parâmetros aqui, que são todas da função, que seria a minha vida, lambda e o dt. Tá? E aí o passo de tempo, ele pediu na letra A que seria de 0 a 25, né? 0 a 24 horas. Aí eu queria uma lista que seria a contagem de decaimento, que são as partículas que vão sendo adicionadas, no caso retiradas, né? Porque ela vai começar com o número x, que é que é o total que a gente vai atribuir ali da amostra, e a gente vai retirando as partículas da amostra e a gente vai percebendo o decaimento. Tá? E aí essa retirada se dá dentro do looping, o for, com esses passos. Foram colocados aqui de 0 a 24 horas com dtx ali, específico. Aí no caso do dt era de 0, 1. Então, para o decaimento das partículas, a gente vai fazer a soma vamos colocar assim, esse range uniforme, que é então para gerar números de 0 até 1. E o que acontece aqui? N seria então 0 até 1 por N formas de... É um vetor, o range uniforme ele gera uma informação de 0 até 1, e aí por N vezes, então tu gera um vetor N vezes, tá? E aí você está somando toda essa questão aqui, que é uma sentença, tipo de... Se isso aqui é menor que a probabilidade de decaimento. E a probabilidade de decaimento é lambda vezes dt. Então, ou seja, se eu somo todas as informações desse vetor gerado, e se a soma dessas informações ela é menor que a probabilidade de decaimento, então eu vou chamar de quantidade de partículas decaídas, tá? E essas quantidades de partículas decaídas, por passo, é retirada da amostra, e aí a gente acaba tendo uma espécie de decaimento dessa amostra. Tá? Então, aqui está colocado os parâmetros iniciais, com bastante descrição. Tá? E a gente, para o subitem verde, eu coloquei aqui que é 0.1 e 1.0. Eu defino 3 sementes específicas, porque foi colocada 3 sementes específicas, tanto faz o número, a gente pode colocar qualquer número. E aí, no caso, a questão letra A, ela pede para fazer uma figura com... Já esqueci de novo. Uma figura com as 3 sementes diferentes e usando especificamente ΔT igual a 0.1. Então é isso que a gente tem aqui. De novo, eu gosto de usar o alfa para... Enfim, aí aqui está o resultado que a gente tem com a semente. Então todas elas geram basicamente a mesma curva, tá? E ela tem que começar com o início da amostra, que é 10 na 5, da minha vida, 10 na 5, que foi colocado. E elas tendem a 0 à medida que vai passando o tempo. E a questão B, a gente tinha que comparar a diferença com os passos, se considerar 0.1 ou 1. E basicamente o resultado que tem é que agora a gente percebe alguma diferença visual entre os decaimentos, principalmente. Eu fiz também questão de colocar a solução analítica. Eu acho que não precisava colocar faça a comparação de 2 processos. Aí não, tinha que colocar a solução analítica. Então, basicamente é plotar também o cálculo explícito, né, que é basicamente montar a equação, a função que está dada ali e aplicar um t nessa função com uma quantidade de pontos equivalente ao que está sendo plotado dentro do for. Então, esse é o resultado. Aí tem mais uma questão aqui que foi chamada de bônus. Teve pessoas que perguntaram sobre como que eu poderia fazer quanto à questão de fazer esse mesmo método, só que usando Poisson, ou Poisson. Aí eu acabei colocando aqui também na resolução como que seria essa questão da distribuição. Lembrando que, como todas as videoaulas que eu comento eu faço, eu coloco
no GitHub esse código, então você pode acessar esse código para poder ver com mais calma como que é feito, né? Então é o mesmo processo, a diferença é que eu uso realmente poção. Aqui eu não tô, como é um bônus, eu não tô usando aquela random uniforme, eu prefiro colocar direto a random poção. E aqui eu também faço questão, e a gente acaba tendo basicamente os mesmos resultados, tá? O mesmo estilo de resultado do Bernoulli. E aí só pra mostrar que a Poisson, usando esse random Poisson, né, que tipo, facilita muito, é, seria basicamente o mesmo esquema se a gente fizesse usando o escopo do que seria a geração de distribuição de Poisson vista nos slides da aula. Aí aqui eu peguei os slides da aula e fiz um código que utiliza aquele escopo para gerar a distribuição de Poisson. E aí eu ploto o gráfico e a gente percebe que o gráfico acaba gerando a mesma coisa que se usasse diretamente a função de NumPy chamada Poisson de distribuição. Aí eu também fiz questão de também comparar que abdominal, que da mesma forma que a gente calculou lá manualmente, como que a distribuição abdominal, a gente tem um comando específico do Redel, do NumPy, que se refere a binomial. E aí eu fiz a comparação desse Redel binomial com a Poisson e mostra que os dois métodos eles se equivalem muito. Então seria isso, pessoal. Valeu.